Apesar de aprovada há algum tempo, efetivamente a aposentadoria pelo INSS algumas regras começam a valer a partir de agora. Eu estou recebendo o advogado trabalhista, Dr. José Carlos Manhambusco, para a gente falar um pouco mais e tentar desvendar um pouco desse mistério, doutor. Para começar, continua valendo as duas regras, tempo de serviço e idade ou não? Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar com você, Antônio Carlos, aqui dando uma oportunidade para que a gente possa conversar um pouco sobre assuntos pertinentes, relevantes e atuais. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma introdução, né? Os mais novos não têm ideia de como surgiu o famoso INSS, né? Isso começou lá atrás, né? Começou com IAPAS, com INAMPS e APTEC, né? Na realidade, antes da construção de Brasília. Brasília foi construído, de certa forma, com um pouco do recurso da Previdência. Por isso que hoje, a cada governo, se discute uma maneira, um modo de alongar, né? Levando em consideração também que a nossa expectativa de vida aumentou e vem aumentando a cada dia, porque a prática de esporte, a vida saudável, proporciona hoje uma vida um pouco mais alongada, uns 90 anos, 95, né? E agora vem uma PEC, né? Mudando algumas regras de contribuição e de idade, né? E que começa efetivamente a tomar corpo e a valer, né? Por isso começa a discussão, os sites começam a publicar as novidades, mas houve mudança e essas mudanças são complexas, né? A gente entende até a ansiedade do governo em tentar estar alterando, mas, na realidade, você contribuiu, você tem que receber o retorno. Com relação às duas regras, elas continuam valendo as duas, idade ou tempo de contribuição ou não? Isso, eu vou tomar a liberdade aqui de olhar aqui um manual que fala das 5 regras que estão alterando. Primeira, por idade progressiva. Segundo, sistema de pontos. Terceiro, regra da idade mínima. E, em quarto, o pedágio de 50%. Na realidade, isso resume o seguinte: mulher aos 62 e homem aos 65. E no rural, 60 anos, independentemente do sexo, né? Essa é a ideia, e esse é mais ou menos assim um resumo do que vai acontecer daqui para frente. E é claro que toda pessoa que se acha inclusa numa dessas regras, ela deve procurar o INSS, hoje através do site, porque não dá mais para você comparecer, e colocar a sua situação. O INSS tem toda a informação, tem todos os dados nossos de contribuição para poder fazer uma programação, uma aferição de em qual condição você se enquadra e qual é a melhor condição, se você tem que pagar mais um pouco ou se já dá para você se aposentar. Se discutiu muito, doutor, com relação a quem já vinha trabalhando e quem vinha contribuindo, que não haveria perda. Isso muda ou não? Olha só, vou de novo aqui me recorrer. O valor integral do teto do INSS somente será passado para aqueles que contribuíram por 40 anos. Com 20 anos de contribuição, a porcentagem será de 60%, tendo um acréscimo de 2% a cada ano depois disso. Então, você vê que há um direito adquirido, mas a regra nova também tem que ser respeitada. Não basta só você falar, agora eu tenho o direito, né? É claro, se você tiver o direito de 100% de se enquadrar na regra, o INSS não vai poder obstar, sob pena de você entrar judicialmente. Muda em termos de pensão ou não? Muda porque esse cálculo, ele vai o quê? Ele vai na contribuição, no tempo de contribuição, né? E ele vai na questão da idade, né? E é muito importante aqui que se fale uma coisa: previdência é uma coisa e seguridade social é outra. A previdência é para aposentados e pensionistas. A seguridade é exatamente aquela contribuição para que você tenha a assistência médica no SUS. Com relação a essas duas regras aí, muda totalmente, uma boa parte, então? Muda muito, né? E a ideia sempre, infelizmente, a ideia sempre da alteração é fazer com que você se aposente o mais tarde possível. Fazer com que você
continue na atividade, né, o mais tempo possível, para só depois você recorrer à aposentadoria. Porque, na realidade, quem paga a aposentadoria são aqueles que estão ativos. Então, quanto mais empregados estiverem ativos, menos é o custo, né, para a Previdência. Porque quem está ativo paga para quem está inativo. Mas você tem que respeitar o próprio direito adquirido, né, aquele que contribuiu, aquele que realmente se integrou e se amoldou à nova regra. Né? Essa é a ideia. Né? E é isso que a gente, como advogado, sempre procura esclarecer para as pessoas. Né? Não é questão de eu vou me aposentar e acabou a vida. Não, a aposentadoria é uma maneira de você estar pelo menos garantido com alguma coisa para o seu dia a dia. Com relação a perdas, doutor, o trabalhador perde com tudo isso? Eu acredito que ele não ganhe, né? Porque toda alteração, ela não vem para ajudar, ela não vem para contemplar, ela vem para pôr mais um pedágio e mais um obstáculo para que você continue na atividade, ou que você vá para a atividade, mas sempre você vai perder alguma coisa, nunca você vai conseguir, da maneira que você quer, os 100%. O 100% depende de uma fórmula. E essa fórmula vai ser calculada de acordo com a cidade e com o tempo de contribuição. Isso mexe com a vida do trabalhador, aquele que já estava se preparando para aposentar? Muito, muito, porque ele vê alongar um pouco mais o seu tempo, para ele poder ter o descanso merecido, para ele poder desfrutar daquilo que ele pagou. Mas nós temos que ver também, pelo outro lado, o lado social, né? O aposentado, a tendência é que ele fique na inatividade. Né? E para o ser humano, para a nossa dignidade, quanto mais tempo a gente puder trabalhar com saúde, é melhor. E eu acho que o fim a finalidade da lei, né, o que a gente chama que é a teologia, teleologia, a finalidade, o espírito da lei, não é prejudicar. Né? É fazer com que você tenha uma vida melhor, mais saudável, porém, como isso é um bolo, ele tem que dividir a fatia corretamente. Com relação àqueles que podem ter a perda e que, porventura, queiram se aposentar, é momento, não é momento, é bom esperar, não é bom esperar? Existe aí duas questões. Né? Existem aqueles que querem aguardar para uma situação melhor e tem aqueles que têm pressa em resolver a sua questão, inclusive ingressando na justiça. Né? Isso a gente acaba dizendo o seguinte, é cada caso, é cada situação. Né? Nós temos que estudar a situação para ver se há perda, se há prejuízo e se há vantagem. Né? Se for o caso, se a gente não conseguir administrativamente, aí sim você vai para o Poder Judiciário.